Olá, eu sou Ebram e hoje eu tô aqui para comentar um filme sobre o início da vida de um dos maiores diretores que esse mundo já teve. O diretor que foi responsável por me deixar surtado no início dos anos 2000 por trazer dinossauros nas telas dos cinemas. E é claro que eu tô falando de Steven Spielberg e seu filme The Fabelmans. Movies are dreams. O filme retrata a infância e adolescência de Steven Spielberg, que viveu após a Segunda Guerra Mundial. E nesse longa a gente acompanha a perspectiva de seu alter ego Sam Fabelman, que fica encantado pela sétima arte e se descobre um diretor de cinema. O filme recebeu 7 indicações ao Oscar 2023, sendo elas melhor filme, melhor direção, melhor atriz, melhor ator coadjuvante, melhor roteiro original, melhor trilha sonora e melhor design de produção. Antes de começar o filme, eu achava que essa obra ia mostrar apenas a introdução do cinema na vida do Spielberg, como os filmes afetaram tanto ele, a ponto dele querer pegar uma câmera e começar a contar histórias. Só que essa não é a única proposta desse longa. What kind of movie are we gonna make? Ele vai além disso. A relação de Spielberg com sua família é colocada em evidência e a construção de amizade entre mãe e filho é muito bem trabalhada. Essa história não coloca a família do protagonista em segundo plano e aparecendo apenas para encorajar o personagem ou então até mesmo tentar fazer com que ele desista da sua carreira. Aqui a história de nosso protagonista e de sua família andam lado a lado, de mãos dadas, de forma que seus familiares não estão ali apenas para fazer com que o personagem de Gabriel Labelle brilhe sozinho. Além disso, é muito gostoso ver a construção do diretor de cinema no personagem do Sam ao longo de sua vida. Ele começa como um garotinho determinado a colidir os trens do pai, sem se importar muito com as consequências que isso pode lhe trazer. Acho que ali o personagem já começa a exibir características que compõem o cineasta. Ele é audacioso e não tem medo de experimentar. Futuramente, o seu fazer cinematográfico vai melhorando ao longo da vida e ele vai revelando outras qualidades, como, por exemplo, saber guiar um artista com toda a sua paixão para que esse ator consiga executar o seu papel da maneira que o filme exige dele. Um exemplo disso a gente pode ver quando ele está guiando seu amigo num filme de guerra, porque ele quer que o ator traga veracidade para que o público consiga sentir todas as suas emoções quando eles estiverem sentados na cadeira de cinema. E eu acredito que essa expressão de emoção tenha sido algo que acompanhou Spielberg ao longo de toda a sua carreira. No filme, quando a gente vê as pessoas assistindo às suas obras, todo mundo reage de diversas maneiras. E é dessa forma que a gente assiste aos longas do Spielberg na vida real. Eu acho impossível alguém assistir um filme do Steven e não expressar alguma emoção com aquilo. É impossível você ver Jurassic Park sem ficar totalmente tenso com aquelas cenas do dinossauro chegando perto de alguém, ou então não torcer para que o Leonardo DiCaprio consiga fugir da polícia. Eu sei, eu sou um cretino por causa disso. Ou então ficar tão submerso em The Fabelmans e esquecer que você está diante de um filme. Aproveitando esse ponto que eu acabei de elencar, eu gostaria de falar um pouco também sobre as atuações. Principalmente a do Gabriel, que fez o Steven durante o longa. Ele fez eu sentir algo que eu não sinto há muito tempo. E eu sei que eu tô vendo uma retratação do Steven ali. Mas o Sam, por outro lado, ele não existe. Mas ele se fez real pra mim. E é algo que eu não senti há muito tempo. Eu estava assistindo um filme e eu esquecia que eu estava diante de um personagem. Que aquela pessoa não existe. Pra mim, ele é totalmente real. E isso foi algo que eu senti quando eu lia Percy Jackson. Porque eu lia os livros com tanta paixão. E eu era tão viciado naquela história, eu mergulhei tão profundamente que eu achava estranho o Percy não ser uma pessoa real. O filme ainda aborda pontos muito delicados também, como por exemplo o antissemitismo, que é o preconceito com pessoas de origem semita, como os judeus. O Sam acaba se mudando de cidade e consequentemente de escola, e nesse novo lugar ele sofre com o preconceito das pessoas, a intolerância delas. Eles o agridem com falas preconceituosas, com agressões físicas e psicológicas, e o Sam acaba levando isso para casa. E ele culpabiliza o pai por ele estar passando por essa situação. Porque eles foram para uma nova cidade, porque o pai foi promovido. E nesse novo local não existem tantos judeus como diz o Sam. E ele acaba sofrendo com esse preconceito e por conta disso ele quer retornar à cidade natal. E acaba criando ali uma tensão entre a família, por conta do que o Sam está vivendo na escola. Outro ponto levantado no filme é o poder que o cinema tem em influenciar o comportamento das pessoas. Tem um momento que o Sam viaja com os colegas de escola para a praia e lá ele acaba fazendo um filme sobre tudo que eles viveram naquele local. E nessa ocasião ele acabou gravando seu colega Logan correndo na praia, jogando bola e tudo isso numa perspectiva que fez ele parecer um grande herói.
Esse pequeno filme foi exibido para todas as pessoas no baile da escola e fez com que as garotas amassem ainda mais o Logan, admirassem ele ainda mais. Ele já é um garoto super popular na escola, mas depois daquele filme, pelo amor de Deus, todo mundo caiu em cima. E essa manipulação de imagens foi tão convincente que acabou fazendo com que a ex-namorada dele, a Cláudia, voltasse para ele e perdoasse a traição que ela já tinha descoberto. Eu consegui perceber o incômodo do Logan quando ele assistia aquelas imagens e eu já estava imaginando o que ele faria com Sammy depois daquilo. E se ele faria alguma coisa mesmo, porque, né, a Cláudia foi atrás dele, que era a ex-namorada dele, perdoando pela traição, e eu fiquei pensando, será que ele vai fazer alguma coisa contra o Sammy por conta das imagens? O que ele vai fazer? E o que tá deixando ele tão triste? E aí ele vai atrás do colega de escola e questiona ele o porquê daquelas imagens tão belas, com uma perspectiva que deixa ele parecendo o grande herói da escola, um ser humano perfeito. E o Logan fica chocado, né, porque ele pratica bullying contra o Sammy desde o momento que ele o conheceu. E no meio dessa discussão, o Logan acaba expressando o que ele sente pro Sammy, e ele se mostra uma pessoa insegura e insatisfeita com a vida que ele tem. Apesar de ser amado por todos na escola, o Logan não se sente essa pessoa perfeita que o filme do Sammy mostrou. E isso chamou minha atenção porque o poder da propaganda estava extremamente expressado ali. O Spielberg mostrou pra gente que nem tudo que a gente vê na tela é real. E nós vivemos numa sociedade em que os desejos são ditados pela propaganda. Os comerciais nos fazem acreditar que a gente precisa de um perfume, de roupas novas, um carro novo, uma viagem super cara, um telefone de última geração. Ou seja, a junção de determinadas imagens, em colaboração da perspectiva de quem as faz, nos leva a acreditar que a gente precisa seguir um determinado padrão de vida ou então que a gente precisa de um determinado objeto. Então é isso, galera. Eu me apaixonei por esse filme. Steven Spielberg, mais uma vez se destacando como diretor, o que não é surpresa pra ninguém, né? Eu sou apaixonado por todas as obras dele, desde Jurassic Park. Eu sou cadelinha. Então sou muito suspeito pra falar de qualquer filme dele. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha. Se você não gostou, deixa também. Compartilhe com seus amigos. E vamos ver se esse filme ganha alguma coisa no Oscar deste ano. Até mais!